Pelé, gênio! Ele entra em campo e dá uma porrada. Em 1949, nascia na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, um menino que mais tarde se tornaria rei. Ao contrário das outras monarquias, seu reinado não foi conquistado pelo sangue, e sim pelos pés. O futebol não era novidade para Edson Arantes do Nascimento. Seu pai, Dondinho, também foi jogador de futebol. O jornalista Milton Neves definiu assim o nascimento do maior jogador de futebol de todos os tempos. A Vila Belmiro é a manjedoura de Pelé. Futebol existe até o Pelé na Vila, na manjedoura da Vila Belmiro em 56 e depois a manjedoura 56 da Vila Belmiro. Porque você tem sempre essa imagem dos três reis magos, né? Os três reis magos do Pelé foram a tia Jorge Cury, presidente do Santos, que não aceitou vender o passe dele por meros $1.250.000 para a Juventus de Turim e também para o Real Madrid. O Luiz Alonso Pérez, o Lula, primeiro Lula famoso do Brasil, que forjou o Pelé, que formou o Pelé, e Valdemar de Brito, aquele que trouxe de Bauru o Pelé para a Vila Belmiro e mudou o futebol do planeta. E Pelé, como eu falo em manjedoura, o Dondinho é José, pai do Pelé, o Dondinho é José. Maria é Celeste, Celeste Arantes do Nascimento, entendeu? E vou dizer uma coisa para você, 23 de outubro agora é o Natal do futebol. Antes de ser conhecido pelo apelido mais famoso do mundo, Edson foi Dico, e diz a lenda que Pelé odiava o apelido mais famoso do mundo. Em 1956, quando a família já morava em Bauru, no interior de São Paulo, Dona Celeste, a mãe do Pelé, foi convencida por Valdemar de Brito a levar o garoto para Santos. Deu-se aí o início de seu reinado no futebol. Pelé, quando chega no Santos, em 56, que ele tem 16 anos, ele já chega com um baita nome, viu? Ele não vem como um desconhecido. A chegada dele é anunciada no jornal A Tribuna de Santos. Olha, ele vem trazido pelo Valdemar de Brito, mas e quando ele vem para o Santos, lá em junho de 56, ele já vem assim, a Tribuna já anuncia que está chegando uma grande promessa trazida pelo Valdemar de Brito. Então Pelé, ele tem a carreira dele documentada, descrita nos jornais, né, pelo menos no Jornal de Santos, desde antes da chegada dele. E assim, tem informações, a gente não tem muita informação sobre isso, mas que em 54, quer dizer, ele com 14 anos, ele fez alguns jogos pelo time de cima do Noroeste, lá de Bauru. Né? Fez alguns amistosos com adultos, né? Jogando ao lado de adultos, ele com 14 anos. E ele fazendo gol, viu? Então, assim, o Pelé já vem pro Santos em 56 com bastante nome, com bastante fama. E à medida que ele vai participando dos jogos da base do Santos, né, ele vai, assim, a tribuna vai dando cada vez mais espaço para ele, né? Então, quando ele sobe pro time principal em 57, né, o Pelé, assim, o torcedor de Santos já conhecia bem quem era o Pelé. Este é o professor e pesquisador da história do Santos, Guilherme Nascimento. O garoto encheu os olhos do presidente do clube, Atier Jorge Cury, que garantiu alojamento, alimentação e salário de 6.000 cruzeiros. Foi em 7 de setembro de 1956, independência do Brasil, que Pelé começou a fazer a sua história. Esquerda no ataque do Santos, entregando para Coutinho, esse na entrada da área Pelé, vai a bomba, gol! Pelé, sempre Pelé! Nesse dia, o garoto de Três Corações marcaria o primeiro de seus 1.091 gols pelo Peixe na vitória sobre o Corinthians de Santo André por 7-1 no ABC Paulista. E logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo: Zaluar, o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. E pensar que antes deste gol,
Pelé chegou a cogitar sair do Peixe. Pelé estava no time da base do Santos, ainda em 56, e o Santos foi fazer a final do Campeonato Santista, do Campeonato Juvenil, né? Santista contra o Jabaquara, e o Pelé perdeu um pênalti, né, nesse jogo, nessa decisão. E o Jabaquara foi campeão dos juvenis de Santos. Então, conta-se que o Pelé ficou tão desgostoso, né, se sentiu tão mal por ter perdido o pênalti, por ter perdido o campeonato, né, que ele fez as malas para ir embora, né, voltar para Bauru. E que o roupeiro do Santos, o Sabuzinho, encontrou com ele com mala e cuia na mão, né, para ir embora. E onde você vai, menino? O que você está fazendo com essa mala na mão? E aí conseguiu convencer o Pelé a ficar no Santos, né? Imagina se o Pelé vai embora ainda em 56 do Santos, como a história é engraçada, né? A interferência de um roupeiro, de um massagista, que permitiu que o Pelé ficasse no time, ficasse na cidade, ficasse no time e se transformasse no mito, né? Na figura lendária que é hoje. Daquela tarde festiva até encerrar a carreira, oficialmente em 1977, Pelé vestiria a camisa alvinegra por 1.116 vezes. Em 21 anos foram 1.367 jogos e 1.279 gols pelo Santos, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas e New York Cosmos. Se a gente for contar aí os jogos festivos, os jogos da base, você pode colocar aí pelo menos mais uns 30 ou 40 gols, pelo menos, que a gente já conseguiu determinar. Fora os que a gente ainda não consegue determinar. Em relação ao Pelé, eu consegui descobrir alguns jogos a mais do Pelé, né, do que aqueles que são historicamente conhecidos, né? Então tem jogo a mais do Pelé no Cosmos, tem jogo a mais do Pelé naquele período que ele serviu a seleção do Exército, e tem um punhado aí de jogo festivo depois de 77, que ele era convidado para participar de jogo, de encerramento de carreira de outros craques, né? Então tem vários jogos aí do Pelé aí perdidos. Emocionado, o jornalista Milton Neves lembra da primeira vez que viu Pelé em um estádio de futebol. Em 1965, eu tinha 14 anos, duas figuras queridas lá de Muzambinho, que já faleceram, o Amintas Inacarato, que foi goleiro, ele morreu, e o Moisés também morreu. Os dois eram balconistas da loja do Raul, do seu Raul. E eles alugaram no final de semana uma Kombi. Mas precisavam de 11 pessoas, porque a gente ia, como fomos lá para Ribeirão Preto, para ver Santos e Comercial, em 1965. E aí, tinha um custo X, dinheiro de hoje uns R$300, para pagar o percentual da gasolina, do aluguel da Kombi, o ingresso e um almoço lá numa churrascaria gaúcha, que eu nunca tinha visto na vida. E fomos eu, o Moisés, o Amintas, que foi goleiro lá em Muzambinho, o Mauro Chame, que foi o Biga também, um amigo, o Gleninho de Montebello, e mais uns 4 que eu não esqueço, porque eu fui e voltei pensando no Pelé. Aí fomos almoçar na tal churrascaria gaúcha, e eu nunca tinha entrado numa churrascaria que eles chamavam de churrascaria gaúcha. E eu, grandão, eu comi todos os espetos, mas eu olhava nas outras mesas e eu via um copo grande amarelo. Eu perguntei pro Amintas, o que é aquilo lá, hein? Eu nunca vi isso. Ele falou, suco de laranja. E aquela bola branca em cima? Aquilo é gelo. Olha pra você ver, rapaz, eu não sabia nada da vida. Aí fomos lá pro Francisco Paula Travasso, e ali eu fiquei no alambrado atrás do banco do Santos. Médico do Santos, o Beraldo massagista, o Macedo massagista, e também o técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, gordo, assim, sabe? A camiseta dele mostrava as banhas do lado, e o goleiro reserva Laércio José Milani, que já morreu, o Lula também já morreu. Aí começou o jogo, eu vi o Carlos Alberto Torres do meu lado, assim, porque o alambrado é encostado na lateral. Uau. Aí o Carlos Alberto parecia um trator, né? Eu vi o Carlos Alberto de perto, eu não acreditei.
E dali uns tempos teve uma bola dividida entre o Peter, o quarto zagueiro, o Muralha Negra, o Rocha Negra, que está com Alzheimer hoje em Ribeirão Preto, numa dividida com o Pelé, e a bola veio bater na mureta, onde eu e mais uns 80 estávamos ali igualzinho numa lata de sardinha. E o Pelé correu mais que o Peter e pegou a bola. E quando ele levantou, é claro, que ele se curvou, pegou a bola e olhou para frente, instintivo, durante um segundo e meio. E eu vi o Pelé de perto, cara. Eu vi o Pelé com meio metro de distância. Aí eu botei na cabeça que o Pelé me viu. E na volta para Muzambique, na Kombi, revezavam o seu volante, o Amintas ou o Moisés. E todo mundo, os outros 8 lá, tudo dormindo, e eu não dormia. Eu falava, Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Mas eu chorei demais na volta para Moçambique, porque naquele tempo não tinha estrada de terra, demorou 3 horas para voltar. E eu fiquei, o Pelé me viu, o Pelé me viu, o Pelé me viu. Não viu nada, ele viu um vulto ali de uns 60 caras todos apertados. Com as boas atuações no Peixe, Pelé chamou a atenção de Vicente Feola, técnico da seleção brasileira, que o convocou pela primeira vez para enfrentar a Argentina pela Copa Roca. Correu Tostão, saiu, atirou, Pelé, gol! Brasil! Pelé, camisa número 10! Pelé entrou no segundo tempo e marcou o gol na derrota por 2-1 no Maracanã, em julho de 1957. E a convocação dele, né, do Pelé, tem muito a ver com os jogos que um combinado Santos-Vasco fez jogando contra diversos times estrangeiros. O Santos, esse combinado Santos-Vasco jogou no Maracanã. E o Pelé teve uma exibição belíssima nesses dias, né? Jogando contra o Belenenses, contra o Dinamo de Zagreb. O Santos ainda jogou contra o Flamengo e contra o São Paulo. E os jogos que o Pelé fez no Rio foram assim, deixou a imprensa carioca entusiasmada. Então, é uma série de coincidências nesse início de trajetória do Pelé, né? Porque ele queria ir embora do time, da cidade, e foi convencido a ficar pelo massagista. Ele assume a condição de titular porque o atacante sofreu uma fratura na perna, né? Um incidente trágico. E ele vai jogar num catadão, num mistão, num time, no que era chamado de combinado Santos-Vasco, e para um torneio meio caça-níqueis lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na realidade era um torneio para ajudar a construção do Morumbi. E ele explode nesse torneio, né? E aí depois, aí vai a carreira. Ele vai jogar na seleção brasileira e faz um gol contra a Argentina logo de cara. No ano seguinte, com apenas 17 anos, Pelé foi convocado para a Copa do Mundo. Ele foi decisivo na fase final, ao fazer o gol da vitória sobre o País de Gales por 1-0, que classificou o Brasil para as semifinais. Muita gente diz, como pode, Pelé, você, aquela responsabilidade? Poxa, mas na realidade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. E aí, assim, ele vem para a Copa de 58, assim, meio assim, olha, o Pelé tem que ser convocado. E durante os treinamentos ele ganha a condição de titular, né? Ele só não joga os primeiros jogos por uma questão de contusão, ele não estava bem fisicamente ainda, né? Aí quando ele assume que quando o Pelé e mais alguns outros jogadores mostram que estão em condições de jogo, o Fiola coloca o Pelé, o Garrincha, acerta a escalação da seleção do Brasil. E aí o Brasil ganha o campeonato de 58. E aí a história do futebol nunca mais foi a mesma. Logo em seguida o Pelé ganha o título de rei e ele dura esse reinado até hoje. Até hoje, Pelé é o único jogador a marcar 3 gols em uma final de Copa na goleada sobre a França por 5-2. Começava aí uma história vitoriosa com a seleção.
Pelé conquistaria ainda o bicampeonato no Chile em 1962, apesar de ter se machucado na segunda partida. Le ha entregado a Cito, Pelé, el hombre a quien han llamado el Divino Negro. Contra a Tchecoslováquia, que ele se contunde, ele estava jogando bem também, já tinha arriscado chutes de fora da área, chutes perigosos, e num desses chutes ele tem uma distensão, e aí ele não joga mais na Copa do Mundo. Ele reserva ele reserva, modo de dizer, mas ele acaba usando toda a sua capacidade técnica no confronto contra o Benfica na decisão do Interclubes, né, do Mundial Interclubes em 62 no Estádio da Luz, quando o Santos ganha de 5-2 do Benfica e é considerado uma das maiores exibições do Pelé em toda a sua vida, né? Pelé acaba com o campeão português, com o campeão europeu, que era o Benfica. O Santos fez 5-0 no Benfica e só no final aí dá uma relaxada e o Benfica faz 2 gols. Mas é uma exibição belíssima do Pelé no 62. Se não houvesse essa contusão do Pelé na Copa, certamente seria um grande ano, né, para o Pelé, tanto na seleção brasileira como foi para o Santos. E o Tri no México em 70. Pelé! 19 minutos! Explode la perla de Guadalajara, o estádio de Jalisco. Pelé! 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Mas todo rei que se preza é cercado de bons conselheiros, e com Pelé não foi diferente. Com o esquadrão santista formado por Gilmar, Coutinho, Mengalvio e Pepe, foi o dono das Américas e do mundo, ao conquistar o bicampeonato da Libertadores e do Mundial com o Santos em 1962 e 63. Se a gente pegar, por exemplo, a Libertadores de 62, são 3 jogos contra o Peñarol, né, na decisão, e o Pelé não joga os 2 primeiros. E assim, o Santos só não é campeão em 2 jogos, porque teve uma confusão terrível na Vila Belmiro, o famoso jogo que levou 3 horas para terminar, né, onde uma arbitragem extremamente polêmica, né, o Santos empatou em campo, mas perdeu na súmula, né? E aí o Pelé vai para o 3º jogo, e aí não tem dúvida, né, o Pelé, em conjunto com o Coutinho, eles destroem a defesa do Peñarol, e o Santos é campeão da Libertadores. Aí no mesmo ano tem a decisão do Mundial Interclubes, onde o Pelé faz uma exibição primorosa em Portugal, né, em Lisboa. E em 63, Pelé e Coutinho fazem uma outra exibição primorosa na Bombonera contra o Boca Juniors, ganhando do Boca. E quando vai na decisão do Interclubes contra o Milan, o Pelé não joga, né, ele só joga só a primeira partida. E as 2 últimas que são feitas no Rio de Janeiro, o Pelé não participa e o Santos ganha, o que comprova. O Santos era um time que tinha, não era só o Pelé, né? Pelé ficou famoso também pelos gols que não fez, como aquele do meio de campo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. Que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Ou por gols que não foram registrados por câmeras, como no caso da partida contra o Juventus na Rua Javari, considerado o mais bonito da sua carreira. Aliás, anos mais tarde, Pelé ganhou um busto no estádio, e quem acompanhou o evento foi o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. O Pelé esteve na Rua Javari para inaugurar uma estátua dele, por ocasião de uma comemoração daquele gol que entrou para a história, que ele deu na Rua Javari, que ele teria chapelado, né, 5 marcadores e feito o gol. Aí o Juventus fez uma homenagem para o Pelé e fez uma estátua para o Pelé, um busto. Então toda a mídia de São Paulo estava lá e estava uma confusão danada. E o Pelé entrou pelo vestiário do estádio da Rua Javari e foi até o campo dar entrevistas.
E tinha muita gente, era difícil você falar. E eu não consegui chegar perto dele, porque tinha muita gente. Então, o que eu fiz? Eu voltei para o vestiário da onde ele saiu, fiquei vendo pela janelinha do vestiário o Pelé e aquela confusão toda no meio de campo, e depois vi e fiquei esperando o Pelé ali no vestiário. Eu apostei que ele ia voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. E não é que deu certo, não é que aconteceu que ele voltou para o vestiário, ficou 10 minutos ali no campo, voltou para o vestiário, e no vestiário só tinha eu. E aí eu falei com o Pelé sozinho, fiz ali uma meia dúzia de perguntas, falei da homenagem, falei das coisas do futebol, e ele me tratou super bem, me levou até o carro onde ele ia embora, embarcar e ir embora, e foi uma situação curiosa. Apostei, né, e acabei levando a melhor e falando com ele sozinho num dia ali que tinha uma bagunça danada. E acredite, teve juiz que foi retirado de campo por ter expulsado Pelé durante a partida do Santos contra a seleção colombiana Sub-23 na Colômbia. Essa da expulsão do juiz, né? Assim, não é que o juiz foi expulso. Deu uma confusão, o juiz botou o Pelé pra fora e quando o público viu que o Pelé tinha sido expulso, começou aquele monte de vaia, né? Um monte de apupo e tal, e aí era um amistoso. Os organizadores chegaram pro juiz, o cara tem que jogar, né? Tem que jogar. E assim, então troca o juiz aí, ele volta e acabou, né? Então foi um episódio assim. Em 72, o Santos foi jogar em Trinidad e Tobago, um estádio para cerca de 30 mil pessoas, e enfiaram 50 mil, né? O Santos fez um gol, a torcida invadiu o campo e foi carregar o Pelé nas costas, e tiraram o Pelé do estádio carregado. Então assim, isso é uma loucura, não dá para você imaginar isso nos dias de hoje, né? Tem várias situações assim em qualquer parte do mundo. Na Europa, muitas vezes o Pelé no finalzinho do jogo, para conseguir escapar do assédio, ele aproveitava um lance que o jogo ia terminando, ele ia indo para ficar mais próximo do túnel do vestiário, e assim que bobeasse ele pegava, dava uma corrida e entrava no vestiário para escapar de invasão de torcedor. Isso aconteceu na Bélgica, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em diversos lugares do mundo, né? Esse tipo de truque que o Pelé fazia para poder escapar do assédio. Santos, gol! Uma das histórias mais famosas do Santos de Pelé é sobre ter parado uma guerra civil quando esteve no Congo no início de 1969. O mesmo ocorreu dias depois, quando o governo da Nigéria assegurou que não haveria confronto na região de Biafra enquanto o time estivesse no país. Quando o Santos joga no Congo, o Santos joga na República do Congo e na República Democrática do Congo. Os países estavam com relações cortadas, né? Era uma disputa ideológica ali muito grande. E o Santos joga em Kinshasa, em Brazzaville e depois para Kinshasa. Aí a travessia era por barco, né? Porque é uma separação por rio. E o meio de comunicação entre as duas capitais era por barcas, né? E estava proibido, né? Não dava para passar de um lado para o outro. E o Santos supera, né, essa tensão diplomática e consegue atravessar. Não foi uma coisa assim tão simples assim, né? E depois é o jogo na Nigéria, né? Isso em intervalo de 15 dias, né? E fora isso tem a história do Pelé no Líbano, né? Nos anos 70, quando ele já saiu do Santos, onde ele joga no Líbano com presença de todo mundo, o Líbano em guerra civil, né? E aí para o jogo lá em Beirute pro Pelé jogar. Então assim, o Pelé teve essas características, né? E como atleta, assim, ações que são inimagináveis, acho que até hoje, né? O lançamento é feito, vai lá Pelé, é pênalti! Não há dúvida! Andrada e Pelé se abraçando antes da cobrança do pênalti. Pelé
botou a bola na frente porque tinha um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 20º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este. Tomara a Deus que ele faça e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Olhem o time do Santos. Olha a loucura. Olha a loucura. O time do Santos no meio de campo. Olha a loucura pelo 20º gol. Palmas de todo o Maracanã. Em 19 de novembro de 69, uma das cenas mais marcantes na carreira de Pelé. Em partida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa contra o Vasco no Maracanã, ele marcou de pênalti seu 1000º gol. O jogo foi paralisado. Pelé foi erguido e uma multidão de repórteres e fotógrafos correu para registrar o feito. E quando o Santos vai para o jogo contra o Vasco, era quase uma certeza que o Pelé ia fazer um gol naquela noite, né? E foi um jogo assim totalmente atípico, né? Porque tanto o Santos como o Vasco estavam no meio da tabela, não tinha mais praticamente chance nenhuma de se classificar para a fase final. Mesmo assim, 65 mil pessoas foram para o Maracanã, quer dizer, é um público muito considerável, né? Uhum. E a imagem que a gente consegue ver é quando o Pelé vai bater o pênalti, todo o time do Santos fica no meio de campo, né? Assim, tipo assim, olha, é um momento seu, faça o gol e comemore. E aí, quando ele faz o 1000º gol e faz um discurso e faz aquela fala em defesa das crianças, né? O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitaram, as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos. Tem tantas instituições de caridade aí. É uma fala típica do Pelé, né? É uma fala importante, que é mais ou menos um senso comum. A gente não pode esquecer também que a gente estava no AI-5, e você fazer uma crítica, mesmo sendo Pelé, mesmo sendo uma crítica muito na base do senso comum, era uma crítica ao governo militar. Né? Porque fala, olha, você tem que olhar para as crianças não estão sendo vistas, né? Não estão sendo cuidadas. Então isso é um alerta em plena ditadura militar, ao estilo Pelé de falar. Porque se fosse uma outra pessoa que tivesse feito o mesmo discurso, com as mesmas palavras, talvez teria sido preso. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Em 11 de outubro de 1974, Pelé deixaria o palco do seu reinado, a Vila Belmiro. Foi até o centro do campo, caiu de joelhos, abriu os braços em cruz. 25 mil vozes caladas, admirando a última vez do rei diante dos seus súditos. Foi muito triste, porque o time já não ajudava mais, né? O Santos montou um grande time em 73 e o Pelé jogou para burro em 73. E o Santos ainda montou um bom time, o calendário daquela época foi no primeiro semestre de 73 o Campeonato Paulista, no segundo semestre o Campeonato Brasileiro. Aí virou 74, eles inverteram o calendário, né? Inverteram as competições. O primeiro semestre foi o Campeonato Brasileiro, o segundo semestre foi o Campeonato Paulista. Até por conta da Copa do Mundo de 74. Aí quando entra o Campeonato Brasileiro de 74, mesmo o Pelé não jogando todos os jogos, mas jogando os principais, o Santos vai para a fase final, para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro,
e vai como favorito, né, junto com o Cruzeiro para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas aí o time se arrasta em campo, fisicamente está ruim, e tecnicamente já os jogadores não estão na mesma fase. O Pelé mesmo já está se preparando para encerrar a carreira e ele não consegue dar o título ao Santos que ele imaginava. Sempre se comentava que o Pelé queria dar um título importante, assim, de grande dimensão para o Santos antes de encerrar a carreira. E quando chega o Campeonato Paulista de 74, o Santos é um time muito aquém daqueles mesmos dos anos 70. Então o Pelé ainda está envolto em problemas físicos. O Pelé vai jogar, a despedida do Pelé no Pacaembu é contra o Corinthians, né, no domingo, e o Pelé não consegue jogar o jogo inteiro porque ele tem uma contusão, né, e aí ele vai pro jogo contra a Ponte Preta, que agora eu não estou me lembrando se é na quarta ou na quinta-feira, enfim, é durante a semana, e ele só joga 20 minutos, porque ele não tem mais condições de jogar a partida inteira, não está com condições físicas de jogar a partida inteira, que é um pouco frustrante, imagino eu, para o torcedor santista, é que nesses 2 jogos ele não faz gols, né? Todo mundo imaginava uma despedida com ele fazendo gol, né? Qualquer tipo de gol, de pênalti, cabeça, seja lá o que fosse. Mas ele não faz, né? E o Santos entra numa grande tristeza, uma grande ressaca, né? Pela perda do seu referencial histórico. É um cara que entra no time em 1956 e vai até 1974. É uma geração que viu um Pelé jogando. Pelé has scored in his last half for the Cosmos, and this is what today is all about. Look at them, all over him, swapping Pelé. De 75 a 77, ele atuou no New York Cosmos, ao lado de ídolos como Carlos Alberto Torres e Franz Beckenbauer, em uma tentativa de popularizar o futebol nos Estados Unidos. Assim, o Pelé vai para uma aventura, mas escorado num grande esquema financeiro. E a vinda do Pelé provocou os caras, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá negócio. E aí começaram a contratar Deus e o mundo. Tudo contra jogador veterano começou a ir para os Estados Unidos, né? O George Best, o Banks, goleiro da seleção da Inglaterra, foram para lá jogadores. Beckenbauer foi para lá também. Então um monte de gente foi jogar para lá, um monte de brasileiro. Marinho Chagas foi jogar, Carlos Alberto Torres. Era um mundaréu de gente ganhando muito dinheiro e lotando os estádios, né? Eles fizeram uma competição. Eles têm umas regras muito próprias, né, dos jogos. Os jogos não podiam terminar empatado. E aí não tinha disputa de pênalti. O cara pegava a bola assim na intermediária e saía correndo com a bola. E aí só ficava o cara e o goleiro, né? O cara avançava com a bola e aí o goleiro tinha que tentar defender, né? Mas deu certo lá durante um tempo nos Estados Unidos. E o Pelé tinha uma ampla cobertura da imprensa, né? O New York Times cobria o Cosmos em todos os jogos. Sempre na abertura do caderno de esportes, sempre tinha a matéria do Cosmos. Sim. E os jogos do Cosmos eram todos comentados. Desde a aposentadoria, Pelé é embaixador mundial do futebol e foi escolhido atleta do século diversas vezes. Para o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, nunca mais veremos um jogador tão completo como Pelé. Eu estou falando de gols bonitos, de jogadas bonitas, de conquistas, coisas que a gente não consegue mais ver hoje no futebol, ou se vê com muito mais raramente, com menos frequência, geralmente com jogadores estrangeiros, porque os nossos jogadores não conseguem mais fazer isso. Então, o Pelé traz para a gente, ao longo da sua história, ao longo da sua vida no Santos, um pouco daquela glória que nos fez gostar tanto do futebol, que nos fez ser um país respeitado no mundo inteiro por causa de futebol, por causa da camisa do Brasil, por causa da camisa do Santos, por causa do Pelé. Né? Ele não foi único, mas ele teve grande importância nessa história do futebol brasileiro. Então a gente gosta do Pelé por causa disso. Né? E ele é o rei do futebol, e ele é brasileiro, e ele é nosso. Então isso é importante a gente ressaltar. Tem uma garotada que ainda
nunca viu Pelé jogar, não se lembra dele, hoje torce para jogadores da Europa, jogadores de redes sociais, e a gente que é um pouco mais velho, tem um pouco mais de idade, a gente além de ter lido mais sobre Pelé, a gente ainda viu muito, né? Está muito fresco ainda na nossa cabeça essas imagens de Pelé, sobretudo fazendo gols. Isso é importante para a gente, isso é importante para resgatar como somos ou fomos bons nesse esporte chamado futebol. Já Milton Neves acredita que com as condições de hoje, Pelé seria um jogador muito melhor. O Pelé é um gênio do boca a boca. O Pelé foi um gênio do boca a boca. O Pelé fez... O Zito, que já morreu, ele me falava muito, Zito, Zé Lide Miranda, o volante. Mas, Daniel, você fica contando a história do Pelé, mas você tem que contar o seguinte. Ninguém sabe quem foi o Pelé. Porque a gente jogava no interior da Guatemala, interior da Itália, em Roma, em Paris, em qualquer canto do mundo, e quem via era só o público local. E era tudo no boca a boca. E o Pelé não sabe nada do que ele fez. Porque o Pelé sempre foi voado. Quem sabe o que o Pelé fez? Eu sei, sou o Zito, o Pepe, ponta esquerda, e o Macedo, massagista. Nós três sabemos quem foi Pelé. Ele mesmo não sabe. Então, se ele tivesse 1% do satélite de hoje, da internet de hoje, o Pelé seria o rei do mundo. Ele estaria morando lá em Marte, estava morando em Washington, dando ordem lá para o presidente americano, rei do Brasil, ia voltar à monarquia. E contestam esses jovens aí que não sabem nada de futebol, porque tá cheio de rei do traço que não tem estrutura, não tem background na história do futebol. O Pelé, se jogasse hoje, nesses gramados de hoje, com a alimentação de hoje, com o material esportivo de hoje, porque naquele tempo ele entrava em campo, o Pelé e todos os caras dos anos 50 e 60, com a camisa de algodão. Durante 5 minutos, 6 minutos, como aquele dia em Ribeirão Preto em 65 que eu estava no Alambrado, a camisa estava pesando 5 quilos, porque os caras suavam. Sim. Chuteira, tinha prego, entendeu? Então muitas vezes durante o jogo o prego furava a sola do pé do jogador, entendeu? E outra, naquele tempo não tinha cartão. O beck do Pelé e o beck do Garrincha hoje, em 5 minutos estava expulso de campo. Entendeu? Uhum. E não tínhamos a fiscalização da televisão em relação às regras da FIFA. Porque hoje é perfeito, hoje a televisão mostra tudo. E aí os chamados reis do traço, o que acontece? O Pelé, se ele joga hoje, ele não teria feito, como dizem, 1.230 gols só, não. Ele teria feito 4.000 gols. Claro, não poderíamos ficar sem a palavra do rei nesta data tão importante. Da sua casa, ele mandou essa mensagem para o Estadão. Pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido. Muitas vezes, não muito inteligente, mais lúcido, mas falando mais sério. Em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? Por causa do nosso querido futebol. Ah, e sobre aquela pergunta que ecoa no mundo do futebol de quem é o melhor, acho que não restam dúvidas. Pelé, sempre Pelé. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.